Você precisa iniciar o processo de autocura para você adquirir o acesso ao seu eu superior, a consciência do seu eu superior. E à medida que você vai conseguindo minimamente o acesso ao seu eu superior, conjuntamente o seu eu superior te ajuda a se curar. Ou seja, primeiro você tem o passo, depois você recebe o apoio. Você tem o passo de olhar para você com honestidade, de olhar para você e falar, eu sou assim, eu sou isso e eu não sou isso. Porque a honestidade não quer dizer que você vai olhar somente para os defeitos dentro de você. Ser honesto consigo mesmo, muitas vezes, e a grande maioria das vezes, é você olhar para você e falar, nossa, eu sou muito melhor do que eu pensei. Eu sou muito melhor do que eu imaginava, inclusive. E quando você chega nessa resposta de, caramba, eu sou muito melhor do que eu imaginava, é quando você vai limpando a culpa existencial, a culpa de existir, a culpa de ser quem é. Quando você vai percebendo que, caramba, eu nem era tão ruim assim. Às vezes, sei lá, você nasceu numa doutrina religiosa e você não concordava com aquilo, e aí depois você descobre que, caramba, na verdade você era a única pessoa que via um pouco mais de verdade sobre aquilo. Sai a culpa, sai aquela sensação de, meu Deus, eu fiz tudo errado, eu era inadequado, eu era errado. Começa a vir um processo de, caramba, eu era muito melhor do que eu imaginei. A maioria de nós, a maioria esmagadora de nós, somos muito melhores do que a gente imagina. A maioria de nós carrega culpa de coisas que nós não fizemos. Culpa de existir, culpa de fazer mal para pessoas que a gente não fez, a culpa daquilo que a gente acha que fez pro outro e na verdade nem fez. Então, a maioria de nós, quando começa o processo de autocura e vai olhar para a grande honestidade dentro de cada um, a gente percebe que, na verdade, nós só fizemos o melhor que a gente podia. E a gente percebe também uma coisa muito mágica, a gente percebe que, né, nós somos melhores que a gente imaginou. E aí é quando a gente começa a tirar esse processo de ser indigno, de não ser merecedor de ir até Deus. Né? Porque existe um processo coletivo na Terra de uma crença de eu não sou digno, eu não sou merecedor, eu preciso que alguém me leve até Deus porque eu não sou digno de estar lá sozinho. Eu não sou digno, não sou merecedor de ir à consciência crística, eu preciso que alguém me leve até lá. Eu preciso que alguém me direcione, por quê? Porque não, eu não sou digno de ir sozinho, eu não tô pronto, não sou bom bastante. Então, quando a gente tem esse processo de mentalização e de crença de que você não é bom bastante para ir até a fonte criadora, que você não é bom bastante, que você não é digno, merecedor, é quando a gente começa a cortar o caminho, né? Quando a gente começa a sabotar o nosso caminho. A gente tem uma experiência transcendental e aí, de repente, não, coisa da minha cabeça. Isso não pode ser, isso não pode existir. Coisa da minha cabeça. Aí você vai invalidando todas as experiências que você tem com Deus. Às vezes Deus falou diretamente com você, olhou no seu olho e falou diretamente com você. Sim, às vezes acontece da própria fonte criadora se manifestar. E aí olha no seu olho e fala diretamente com você e você fala, não, é coisa da minha cabeça, não é possível. Não é? Quem aqui já passou por isso? Deixa aqui nos comentários se você já passou por isso. Então, o que acontece muitas vezes é que no processo de autocura, a gente precisa ter esse entendimento de que nós somos muito melhores do que a gente imaginou, e nós somos. Coletivamente, nós somos. Tem gente que fala assim, não, porque o planeta Terra nunca foi tão ruim. O planeta Terra, nossa, meu Deus, as pessoas estão perdidas. O planeta Terra vai se destruir, o planeta Terra vai acabar. Pessoal, isso não é verdade. O planeta Terra não vai acabar. As pessoas não estão se destruindo, muito pelo contrário. Nunca houveram tantas ações sociais, nunca houve tantas ONGs fazendo ações sociais, tantas pessoas com mais preparo emocional para lidar com as outras pessoas, com mais empatia, com um pouco mais de freio para lidar com as outras pessoas, um pouco mais de filtro na hora de falar. Então as pessoas, elas estão cada vez melhores. Toda a sociedade está indo cada vez melhor. Talvez não no ritmo que a gente gostaria, mas aí eu queria convidar vocês a refletirem uma coisa importante. Se a gente olhar para os nossos antepassados, por mais que às vezes a gente pense assim, nossa, meu Deus, exemplo, tá? Meu pai me bateu, tá? Mas o quanto ele apanhou também? Talvez ele não tenha corrigido 100% do problema, mas ele contribuiu com 10%, com 20%. Ele te bateu muito menos do que ele apanhou, ele fez você sofrer? Fez. Bem menos do que ele sofreu. Então, houve uma contribuição.
E aí depende de cada um de nós. Se a gente vai olhar para essa contribuição com um copo mais vazio, com pessimismo, falando por que ele me bateu. E vai odiar, e vai crucificar, e vai culpabilizar, e vai falar, você fez tudo errado. E aí talvez esse pai vai falar pro pai dele que ele fez tudo errado, e aí talvez esse outro vai falar pro pai que fez tudo errado, e a gente volta aonde? No começo da humanidade. O começo da humanidade que é a culpada de tudo, então pronto. Me parece bem conveniente. Só que se a gente para de olhar para trás e culpabilizar para trás e falar, ok, para trás contribuiu com o que pôde. Talvez bateu, mas quanto apanhou também. Contribuiu com o que conseguiu. Foi uma contribuição pouca? 5%? 1%? Foi pouco, foi o que deu. Agora cabe a nós contribuirmos com a nossa parte. Então, se vem uma carga de violência dos antepassados e a gente olha para esses antepassados e a gente consegue corrigir um pouco nessa carga de violência, a gente corrigiu o que conseguiu. Agora, se os nossos antepassados corrigiram cada um aquilo que deu, aquilo que foi capaz, aquilo que conseguiu, nós estamos indo para trás? Não, nós estamos evoluindo enquanto sociedade. O mundo não vai se destruir, as pessoas não estão perdidas, as pessoas não estão fazendo mal umas às outras. As pessoas estão cada vez mais evoluindo. Nunca houve tantas ações sociais no planeta como há hoje. Nunca houveram tantas ONGs. O terceiro setor, que são das ONGs, nunca foi tão grande, mundialmente falando, quanto é hoje. Pessoas preocupadas com as outras. E aí vem gente falando, não, porque o mundo está se destruindo, porque o governo oculto está destruindo o planeta. Tá, mas não está conseguindo. Se existe mesmo um governo oculto tentando destruir o planeta, ele está fracassando lindamente, porque não está conseguindo. Porque as pessoas estão evoluindo. As pessoas estão cada vez mais olhando uma para as outras e conseguindo ter compaixão, empatia, compreensão. E é exatamente isso que é o aspecto de quando a gente começa a olhar para nós com autocura. Autocura é ter compaixão com a gente mesmo. O primeiro passo da autocura é ter compaixão com a gente mesmo. O primeiro passo da autocura não é a gente chegar fazendo grandes mirabolâncias, divórcios energéticos com a gente mesmo, fractais de alma com a gente mesmo, o processo de reiki, o processo de várias ferramentas quânticas e técnicas e etc. Não é isso. O primeiro passo da autocura é autocompaixão. É olhar pra gente e falar, eu fiz o melhor que eu pude. Eu não fiz mal a ninguém. Eu fiz o melhor que eu pude. E olhar pra você com compaixão e falar, eu venho fazendo todos os dias da minha vida o melhor que eu posso. Aí vai começar a abrir uma outra janela pra você, que é a janela, a próxima janela da autocura, que é a janela do entendimento de que você merece estar vivo, que você é digno. A sua vida não é um erro. A sua vida é uma bênção. Você foi um presente, uma bênção. Que a própria fonte criadora, que também é você, se fez na vida dos seus pais. E aí você começa a entender um pouco melhor sobre o seu lugar no mundo. O seu lugar na existência. Que você merece a vida, que você merece estar vivo, que você merece o melhor da vida. E você merece, porque todos merecemos o melhor da vida. E aí é quando a gente consegue olhar para o outro com um pouquinho mais de compaixão também. Se eu mereço o melhor da vida, e se eu fiz determinadas coisas não legais com outras pessoas, e eu consigo me perdoar por isso, e consigo ter compaixão, entendendo que, ok, eu contribuí com o que eu pude, com a minha genética, com a minha ancestralidade, eu contribuí com o que eu pude. Eu fiz o melhor que eu consegui. Você olha para o outro e pensa o quê? A mesma coisa. O outro também contribuiu com o que pôde. O outro também contribuiu com a genética, com a ancestralidade dele. Então, às vezes, a gente entra naquelas crenças, né? Que são crenças muito enraizadas no planeta Terra. Por exemplo, a consciência do abuso é uma consciência coletiva do planeta. O abuso, o desrespeito ao livre-arbítrio, o desrespeito ao espaço do outro, o desrespeito ao corpo do outro, o desrespeito à ideia do outro, ao pensamento do outro, é uma consciência coletiva do planeta. Não pertence a uma pessoa ou outra, é do planeta. Por quê? Porque independente de onde você vá, você encontra abuso. Você encontra pessoas batendo uma nas outras, pessoas invalidando uma nas outras, pessoas fazendo bullying, pessoas fazendo perseguições. Você encontra em todos os países. É do
planeta. Cabe a gente sair dessa consciência.